Pode ser que Deus esteja aplicando, através dessa quadrilha, juízo sobre o Brasil. Porque o Brasil não é um país correto, não é um país honesto. E pode ser que é uma das medidas de Deus aplicar juízo nesse país por causa da igreja brasileira, que é uma igreja adúltera, corrupta, e não é a igreja de Cristo. É por causa dos falsos profetas. Está tendo tanta aberração em nome de Deus, tanta orgia, tanta blasfêmia envolvendo o nome de Deus por parte dessas falsas igrejas, que talvez seja o juízo de Deus sendo aplicado na nação através dessa quadrilha por causa do pecado da igreja moderna. Nós estamos entre os países que mais cresce a igreja evangélica. É o país que mais o evangelicalismo está em evidência. Congressos, conferências, shows, campanhas, CDs. É um mercado bilionário, o mercado gospel no Brasil. Só que é um mercado herege, apóstata, ímpio, que está sujando o nome de Deus, ofendendo a glória de um Deus santo, cultos apóstatas, cultos a demônios, doutrinas de demônios, cultos ao Deus da fertilidade, da orgia e da sensualidade. O ímpio tem se escandalizado. O ímpio tem se escandalizado. Então, por causa desse falso fogo que está sendo oferecido para Deus, esse fogo estranho, por causa dessa igreja brasileira moderna, o nome de Deus está sendo blasfemado entre os gentios. Eles estão servindo de pedra de tropeço para os pequeninos. Estão fazendo os ímpios 2 vezes mais filhos do inferno. Estão afastando os pequeninos do caminho da salvação. Pode ser que Deus, através dessa onda de corrupção, esteja aplicando juízo sobre essas igrejas mundanas, para que então ele purifique essa igreja, ele peneire essa igreja, e esses lobos, esses falsos profetas, esses bodes que ficam sendo entretidos nesses cultos shows, eles enfim sejam varridos do corpo de Cristo. Pode ser isso. E eu acredito que seja isso. Porque atrás de toda essa onda de corrupção, que está à frente dessa comissão, desse governo, e nós não podemos ficar parados de ver o Brasil e a bancarrota, a ruína, ver esses governantes destruir os valores cristãos, morais. Nós temos que ir à guerra, ir à luta. Vamos lutar. Vamos lutar. Deus nos chamou para lutar. Só que presta atenção, por trás de toda essa onda de corrupção, todos esses escândalos e essas aberrações, e até essa apostasia dentro da igreja, que está clamando pelo juízo divino, está sim a antiga serpente, o diabo. É ele que está por trás de todo esse sistema corrupto. É ele que está por trás de toda a maldade. É ele que está por trás de todos os escândalos eclesiásticos. É a antiga serpente, o diabo. A antiga serpente que se chama Satanás. Logo, diante dessa verdade, a guerra, ela cria outro nuance. A guerra está em outro âmbito. É uma guerra espiritual. Nós não sairemos para guerrear com armas, com explosivos. Nós não pegaremos em armas. Não é assim que a igreja luta. Porque o oponente ímpia, humana, é espiritual. E Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 10, as armas da nossa milícia não são carnais, não são humanas, não são físicas,
mas espirituais, mais poderosas para destruir fortalezas. Nós vamos lutar contra essa horda, nós vamos lutar contra esse infestar de apostasia, nós vamos lutar contra esse crime, contra esses atos criminosos a céu aberto, mas nós vamos lutar de joelhos, nós vamos combater o bom combate, orando, jejuando, pregando o Evangelho, nos santificando, nos revestindo da armadura de Deus, amando o próximo, sendo leais, honestos, íntegros, puros. É assim que nós vamos vencer. É assim que a igreja combate. É assim que você deve combater. E isso tudo tem que mexer com você. Não adianta você ficar alheio. Isso aqui vai afetar sua panela na hora do almoço. Isso vai afetar seu passe de ônibus. Isso vai afetar a prestação da sua casa, do seu carro. Isso vai afetar seus remédios, sua consulta e a fila que você já pega no SUS. Isso vai afetar a educação das suas crianças, seus filhos e netos. Isso vai afetar até o seu culto. E o que Paulo manda a gente fazer? E as ruas, claro, isso é constitucional, pode-se fazer um protesto saudável, pacífico, não tem problema nenhum. Os cristãos quiserem fazer isso, não tem problema nenhum. Porque como cidadãos, eles podem tomar medidas legais, como voto, como protesto, como impeachment. E o crente, apesar de crente, é um cidadão desse que seja ordeiro, debaixo da lei, com a permissão da palavra, não tem nenhum problema. Todavia, o nosso campo de batalha não é nas ruas, é no nosso quarto. Algumas pessoas devem ter visto aquele filme, Quarto de Guerra. Pois é lá no seu quarto. E o que Paulo está ensinando aqui? Ele está ensinando o poder da intercessão. A arma que Deus deu a você. Essa ferramenta poderosa que infelizmente está enferrujada nas mãos da igreja. Não existe nenhuma outra instituição no mundo que possui essa ferramenta a qual eu e você possuímos. Não existe. E não existe instituição, Estado, não existe exército na terra que possui a ferramenta que possuímos. E não existe no universo uma ferramenta mais poderosa que essa. Uma arma mais destrutível do que essa. Destruidora do que essa. Não existe nenhum poder que se assemelha ao poder que a igreja tem. É o poder da oração. É a ferramenta da oração. Paulo diz, embora vivendo na carne, não militamos segundo a carne. Meu Deus, a interpretação do versículo é tão simples. Embora vivendo em corpo, embora sendo homens de carne e osso, embora sendo seres humanos, naturais, não lutamos naturalmente, não combatemos com a carne, não lutamos com talentos naturais, não lutamos na força do braço, embora sendo homens, vivendo nesse corpo, nessa terra, em âmbito terreno, não lutamos segundo a carne, lutamos com armas espirituais, e uma delas é que eu quero destacar, é a intercessão. É a única conselho que Paulo deu a Timóteo. Eles estavam vivendo numa recessão, eles estavam vivendo uma opressão política das jamais vistas. Era o Império Romano, o seu monarca, o seu imperador era Nero, era o império mais poderoso que já pisou na terra, o império que durou 500 anos, uma força destruidora, opressora. E qual a ferramenta Paulo ensinou Timóteo a usar?
intercessão. Você vai barrar esse império orando. Você vai mudar a sorte do povo orando. Você vai mudar as leis orando. Você vai impedir as tempestades orando. Orando. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila, sossegada. Para que haja paz. Para que o mal seja refreado. Para que a corrupção seja estancada. É assim. Até quando vão se descobrir mais escândalos? Até quando? Quanto mais saquearão a nação? Quanto mais espoliarão os nossos bens? Então Paulo está dizendo, a oração pode refrear isso aí. Pode segurar isso aí. Pode estancar essa sangria maldita. Por isso você deve usar a intercessão. Os crentes hoje estão enferrujados na oração. E não só pelo Estado. Isso deve te abalar, porque me abalou. Fiquei a noite toda pensando nisso ontem. Vendo reportagens, notícias. Hoje o dia todo. Perplexo. Porque isso aí é um ultraje. É um disparate. Isso é uma vergonha. É uma afronta contra o nosso país. É porque tem um projeto, uma ideologia de domínio e governo totalitário. Todos os escândalos caem na cabeça dele. Ele está insistindo em ocupar um cargo porque eles querem tomar o poder à força e querem destruir os valores da nação brasileira. Querem fazer o povo viver debaixo de uma servidão e tirar a liberdade do Estado. É isso que eles querem fazer. Então eu vejo a tentativa dele, não é o poder pelo poder, não é o dinheiro apenas. É não perder o controle, é não permitir que a metástase seja estancada, mas fazer com que ela alcance todo o território nacional. Porque eles têm uma ideia, não é só o saque pelo saque, não é só roubar, não é só o poder, é uma ideologia ser implantada no maior país da América do Sul. É transformar os valores da nação. É se tornar um ditador e dominar pela força a nação. Quem governa é ele e a quadrilha. Agora o importante é nós fazermos o nosso papel. E o nosso papel é o que Paulo falou para Timóteo. Ora por Nero, ora pelos centuriões romanos, ora pela guarda pretoriana, ora pelos governantes, ora por Pôncio Pilatos, ora por Anás e Caifás, ora pelas autoridades em eminência. Nós temos que orar, nós temos que colocar na brecha, acabar com a estrutura, com a base, as raízes, os alicerces daquilo que sustenta uma civilização. E como que nós não vamos sofrer isso? E como que luta? Orando. Daniel, quando vai orar a Deus, ele diz assim, ó: Tu é o Deus que muda leis e estações, que remove reis. Ele muda leis, ele muda estações, ele remove reis. Só ele pode intervir. Ninguém tem poder de parar essa máquina de corrupção. Você sabe, quem conhece um pouquinho de medicina, ou já sofreu com câncer, sabe que dependendo do ponto que o câncer se estende, é irreversível.